Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Dona Cruz. Eu me chamo Thaís e hoje finaliza a nossa sequência de 3 vídeos sobre como ter uma empresa mais próspera, né? Como fazer uma empresa prosperar com os dados contábeis e que você tem a contabilidade, mas você muito provavelmente não sabe como utilizar. Então, no primeiro vídeo falamos sobre se é preciso fazer realmente uma contabilidade ou não. Se você está no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, qual a obrigatoriedade, qual a importância de fazer isso, né? No segundo vídeo, falamos quais os benefícios, né? Pô, se eu tenho se eu sou obrigado por lei a fazer uma contabilidade, quais são os benefícios então que eu tenho que ter quando eu tenho um relatório contábil, um balancete, um balanço bem feito e feito, né? Tem muitas empresas aí que, infelizmente, apesar de serem obrigadas a fazer, não tem nem uma contabilidade feita. Quem dirá uma contabilidade bem feita? E por fim, hoje vamos falar sobre como você pode analisar gerencialmente a contabilidade da sua empresa, a fim de você bater o olho num balancete, que é uma demonstração contábil, e tirar resultados para melhorar o seu negócio. Ou seja, você vai analisar os seus números para tirar análises gerenciais, tomar decisão, contratar mais, demitir, ter mais receita ou não, tá? Então, se você quer saber sobre esse terceiro vídeo hoje, você tem que curtir primeiro, curte aí, dá aquela moral pra gente e bora pro assunto, sem perder tempo. Bora! Bom, é isso aí, estamos aqui para mais uma gravação de mais um assunto do nosso canal. Lembrando que temos vídeo toda terça e quinta-feira às 20 horas e você que ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva, né? Obtenha esse conhecimento. Primeiro eu já vou te pedindo desculpa porque a minha voz não tá muito legal, então eu tô um pouquinho rouca aqui, então vai sair essa voz meio estranha por aqui, mas o importante é passar o conhecimento para vocês, tá bom? E eu tô com uma cola aqui, galera, isso aqui é uma DRE, vou colocar na tela para vocês alguns dados aí sobre uma DRE, é uma demonstração de resultado do exercício, ou seja, um resumo aí que toda empresa que tem uma boa contabilidade ou que tenha uma contabilidade tem que ter, né? O contador já emite esse relatório para sua empresa diante dos dados que você tem. Então, com base nessa DRE, existem aqui algumas linhas, existem aqui alguns dados que são importantes para que você entenda, primeiramente, para que depois você faça a análise dos dados, tá? Então, eu vou aqui ler alguns itens e explicá-los um por um. Então, primeiro temos a receita bruta, nada mais é do que, por exemplo, você que emite nota de fiscal de serviço, de prestação de serviço, é o valor da sua nota fiscal, bruto, antes dos impostos, antes de qualquer dedução que tenha, tá? Então, a receita bruta é a sua nota fiscal. Se você faz venda de imóvel, se você faz incorporação imobiliária, a sua receita bruta é o valor total da sua venda do imóvel, tá? Sempre antes ali dos descontos, seja ele de imposto, seja ele de desconto ou seja ele de estorno também, tá ok? Então, receita bruta é mais simples, né? Temos aqui também, como segunda linha, impostos. Impostos também, sabemos do que estamos falando, né? Imposto é a nossa contribuição ali para o nosso sócio majoritário, que é o governo. Para que você preste serviço hoje, você tem que pagar impostos. Para que você faça qualquer coisa hoje, você paga imposto, né? Se você vai consumir, se você vai vender, se você vai revender, tudo tem imposto. E como empresa não é diferente. Então, o imposto é aquele valor, aquele percentual devido para o governo, e aí depende um pouco da sua atividade. Se você é simples nacional, paga-se uma guia só. Se você é lucro presumido, paga-se de outro jeito. Se você é lucro real, paga-se de outro jeito, tá ok? Mas é a soma de todos esses impostos devido sobre a receita. Então, por trabalhar, né, quando eu presto um serviço, eu tenho um imposto que é devido sobre a minha receita. Por que você está falando isso, Thaís? Porque existem outros impostos que não são devidos sobre a receita, que são conhecidos como taxa. Então, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo, e todo município tem isso, tem a TFE. Então, a TFE não é sobre a receita, é por ter uma empresa, tá? Então, essa é a diferença. Temos também aqui como custo direto. O custo direto é aquele custo que faz a sua empresa prestar o serviço, está diretamente ligado àquilo que você vende. Como, por exemplo,
Se você presta um serviço de arquitetura e você tem dentro do seu escritório diversos arquitetos, sejam eles registrados como CLT ou sejam eles emitindo nota como prestador de serviço para você, isso é um custo direto, porque está diretamente ligado ao serviço que você entrega no final. Tá? Sem esse prestador de serviço, sem esse profissional, você não conseguiria entregar o seu produto. Um exemplo prático de custo não direto, que seria considerado como uma despesa, seria, por exemplo, a secretária. A secretária ela não está ligada diretamente à entrega do seu projeto, levando ainda em consideração esse exemplo do arquiteto, né? A secretária ela está ali trabalhando no escritório, ela atende todo mundo, mas ela não faz a entrega do seu produto. Então ela acaba sendo uma despesa e não um custo, tá ok? Então, quando a gente pega a receita bruta, tira impostos e tira os custos diretos, nós temos a receita líquida. Ou seja, se você está trabalhando, colocando lá o valor bruto da sua nota, considerando como lucro já saiba que você está errado. Mas a gente vai chegar nessa parte de análise, tá? Então, receita líquida ou lucro bruto. Por que lucro bruto? Ainda temos uma parte para ser deduzida como custo, né? Quando a gente fala que a contabilidade ela é a análise maioral da empresa, porque a maioria das pessoas só considera o seguinte: se eu tenho um escritório de arquitetura, eu contrato um arquiteto e pago imposto, eu só considero essas duas despesas e depois eu já considero como receita líquida, o que é errado, né? Receita bruta, nota fiscal. Aí tem um arquiteto que eu pago, deduzo ele. Aí tem um imposto que eu pago, deduzo ele e o resto é lucro. Não, dessa forma tá errado. Por isso que você tem que começar a utilizar o seu relatório contábil para começar a gerenciar a sua empresa, tá? Estamos aqui para poder te ajudar. Então, receita, impostos e custos, você tem seu lucro operacional, que é o lucro bruto ainda, tá? Abaixo desse lucro bruto, você ainda tem que deduzir as despesas, que são despesas de escritório. Então, você faz uma compra para o escritório, você compra material de material de escritório mesmo, você contrata a secretária, você tem ali uma manutenção do escritório, então tudo isso você desembolsa, você tem um custo mesmo, né? Você tem que pagar por aquilo. Então, você tem que deduzir também para ter o seu lucro líquido, tá? Então, as despesas são a linha ali quase que final. E aí você pode ter despesas com o pessoal que está trabalhando no escritório ou despesas também gerenciais, tá? Depois dessa linha, sim, você tem o lucro líquido do seu negócio, tá? Então, por isso que muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai olhar dentro da sua empresa para um relatório do banco, por exemplo, e vai ter lá disponível 300 mil reais. Mas quando você olhar na contabilidade, a empresa vai ter um lucro de 100 mil reais. Por quê? Ali tem coisas projetadas para serem deduzidas ainda, tá? E aí eu vou colocar um relatório aqui para que vocês entendam essa questão do lucro. Então, entendendo todos esses termos que falei aqui para vocês, vou repetir: receita bruta, impostos, custo direto, você vai ter a receita líquida ou lucro bruto. Depois disso, você vai deduzir as despesas e vai ter um lucro líquido. Entendendo todos esses termos, vamos para a análise aqui direta de uma DRE que vocês vão estar vendo na tela aí, tá? Então a gente tem uma empresa aqui que é prestadora de serviço, é um engenheiro que presta serviço, que teve durante o ano de 2023 uma receita de prestação de serviço de 287 mil reais, né? E teve sobre esse valor de 287 mil, ele pagou 22 mil reais de impostos. Essa é uma empresa que está no Simples Nacional ainda, tá? Para ele ainda compensa. Ele tem aqui como custo de mão de obra 78 mil reais. Então ele pode ter contratado pessoas que trabalharam na obra, ele pode ter contratado arquiteto. Esse custo aqui, a gente tem que entender a diferença de custo e despesa. Custo é o que está ligado ao seu negócio, à entrega do seu serviço. Despesa é o que está ligado à administração do seu negócio, tá? Então ele teve um custo aqui de 78 mil reais e teve uma receita líquida de 186 mil reais, tá? Diante disso, ele ainda tem que deduzir as despesas administrativas, aluguel, taxas, enfim, aquelas coisas que não estão diretamente ligadas ao produto dele, mas ainda assim ele precisa pagar como uma empresa, tá? Então aqui deduziu R$ 3.313
e ele ficou com uma receita líquida, um lucro líquido de R$183 mil. Isso aqui, R$183 mil, é o que é levado como base para distribuir o lucro da sua empresa para o seu CPF. Lembrando que pessoas que tiram lucro, distribuem lucro mensalmente, está fazendo o procedimento incorreto. Para você distribuir lucro mensalmente, você precisaria levantar um balanço da sua empresa, fechar o movimento e aí sim apurar se a empresa tem lucro ou prejuízo para daí sim distribuir lucro ao sócio. Existe uma prática muito comum no mercado que é a antecipação de lucro. Ou seja, eu trabalho na minha empresa, eu não coloco um prolabore, mas mensalmente eu tiro ali um, entre aspas, salário que eu jogo na minha contabilidade como distribuição de lucro. Saiba que esse é um procedimento incorreto e que a qualquer momento o fisco pode sim questionar essa prática dentro da sua empresa, tá? Porque o que o fisco quer? Vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos, né? O fisco ele quer arrecadar. Então, se você está tirando mensalmente um valor, entende-se que você deveria ter um salário. E sobre o salário deveria ter a contribuição do INSS e, dependendo do valor, do imposto de renda também, tá? Então, essa prática de distribuição de lucro mensal é incorreta se você não fizer o levantamento de um balanço, fechar o movimento e aí sim apurar lucro, prejuízo e fazer a distribuição ao sócio. Acredito que uns 96% das pessoas não façam isso e que os outros 4% sejam big empresas. Então, se houver, vai ter ali grandes empresas, Coca-Cola, Ambev, essas empresas realmente listadas em bolsa que precisam fazer dessa forma, mas que são ali auditadas pela CVM, enfim, tá bom? Diante desse monte de termo aqui que eu falei para você, que está dentro da DRE, você tem a gestão de custo e o resultado final, que são coisas que você pode utilizar para o seu negócio. Thaís, o que você fala muito lá no seu Instagram é sobre impostos. Eu queria reduzir, eu queria saber qual que é o meu percentual tributário. Eu preciso saber quanto que eu estou pagando de imposto para poder colocar no meu orçamento. Eu preciso saber quanto que o meu escritório custa, se é caro ou não é caro. Eu preciso saber se eu mantenho um escritório para o meu negócio, se é vantajoso, se não é. Então, tudo isso você consegue tirar da DRE e do balancete, que também vou colocar aqui na tela para vocês. Então, a DRE vai demonstrar para você aqui na linha chamada custo com mão de obra, se a sua folha de pagamento está muito alta relativa ao seu faturamento bruto. O que você tem que fazer aqui? Dividir um pelo outro, você vai ter um percentual. Se você está pagando muito imposto ou não, nessa DRE você consegue ter o resumo também. Divide um imposto, vamos dividir aqui esse imposto por essa receita bruta, vou colocar o percentual aqui porque eu não vou fazer conta agora, tá? Mas dividindo o seu imposto pela receita bruta, temos esse percentual aqui. E aí eu vou colocar uma observação aqui se está bom ou se não está. Tá? Então, diante disso, você consegue tomar decisões gerenciais. Eu, como empresário, pego esse DRE aqui, faço imposto dividido pela receita bruta, vou ter um percentual e vou questionar para o meu contador. É vantajoso que eu pague esse percentual aqui de imposto? Sim ou não? Se eu tivesse no lucro presumido, eu pagaria menos? Sim ou não? Então, esses são questionamentos que você, como gerente, como dono de empresa, pode fazer para o seu contador, a fim de que vocês tomem a melhor decisão. Lembrando que agora estamos em agosto, né? Estamos no segundo semestre de 2024, então a melhor tomada de decisão para 2025, ela tem que ser decidida agora, para ser tomada aí em janeiro, tá bom? E como resultado final, eu colocaria aqui para vocês que o lucro líquido é o que você tem que levar em consideração do seu balancete, porque às vezes você está faturando bem, você está pagando os seus impostos, você está pagando o salário, porém você tem empréstimos ainda a longo prazo, a curto prazo, que podem deixar a sua empresa com um falso resultado positivo. Por quê? Você pega um empréstimo, paga todas as suas custas, mas ali tem um empréstimo durante um longo ano ainda para ser quitado. É claro que isso as pessoas chamam de alavancagem financeira. Você pega um empréstimo, que é um grande montante, resolve alguma coisa, investe no projeto, só que o retorno desse projeto tem que ser maior do que a taxa de juros utilizada nesse empréstimo. Esse é um termo usado como alavancagem financeira. Se vocês quiserem um vídeo sobre alavancagem financeira, manda aqui embaixo, porque aí se tiver mais uns 2 ou 3 comentários, eu faço esse vídeo para vocês. Combinado? Então, essa é a melhor análise que você pode ter diante dos relatórios contábeis para tomar decisões
gerenciais. E é assim que grandes empresários tomam as decisões, seja para as empresas listadas em bolsa como Ambev, Nestlé, Natura, todas essas grandes empresas, seja para empresas menores não listadas em bolsa. Para você chegar como uma empresa grande, como por exemplo o Grupo Primo, muito provavelmente utiliza o seu balancete como base para tomada de decisão, do que para pequenas empresas. Existia um cliente aqui que a gente fez análise para gerencial do balancete, e aí tinha uma despesa chamada com custo de vendas, né? Então era um publicitário que saía vendendo o produto desse cliente aí para poder ter mais clientes. Então era uma despesa, que não está ligada diretamente à entrega do produto, mas ainda assim está ligada à entrega da empresa. Então era uma despesa, só que essa despesa ela estava girando em R$280 mil só até setembro, né? Isso foi com a análise do ano passado. E aí a gente olhava na carteira do cliente, ele só tinha 2 ou 3 clientes ali, não me lembro ao certo. Mas imagina você gastar R$300 mil para alguém vender o seu serviço e esse alguém não faz a venda como deveria ser feito. Então tem que fazer essas análises, né? Se eu estou gastando 286 mil com alguém para vender, quanto de retorno ele já me teve? Quanto de retorno ele me deu? Quantos clientes ele trouxe? Qual a carteira que ele está gerenciando? Tudo isso você toma com a análise do DRE ou no balancete da empresa. Combinadinho? Então é isso. Se você achou esse vídeo relevante, por favor, curte. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, cruz_contabilidade, thaís.cruz, site. Estaremos lá toda vez ali com conhecimentos muito relevantes para vocês, beleza? Até o próximo vídeo, hein? Tchau!